Boa noite aí, galera. Hoje é sábado à noite e eu tava aprendendo um conteúdo aqui sobre liquidez externa e externa. Já tinha estudado, mas tava dando uma revisada aqui, uma prática. E eu quero trazer aqui para vocês um pouquinho desse conteúdo, de como vocês podem. Desculpe aí, tô me recuperando de uma gripe forte. E como vocês podem estar operando dentro da liquidez externa após capturar, ou se não dentro da liquidez interna. Vou mostrar para vocês os dois cenários, mostrar por que é perigoso na liquidez interna. Eu vou mostrar pro gráfico aqui para vocês estar aberto. Dá uma acompanhada aí, galera. É o conteúdo do vídeo. Ó, galera, talvez a luz não vai ficar tão interessante assim, por conta da iluminação e tal, é à noite. Agora são exatamente 10h30 da noite. Mas eu quero trazer um conteúdo aqui para vocês, ó. Vamos lá, o gráfico tá limpo, voltei aqui no dia 21 de outubro, um dia aleatório, não sei o que aconteceu aqui. Não vai acompanhando aqui, ó. Gráfico de M15. Eu vou mostrar para vocês um time mais macro, só para vocês verem a movimentação, mas isso tem que ir trabalhando de time para time e descendo, correto? Somente isso, conteúdo. Captura de liquidez externa e liquidez interna. Vamos lá. Ó, aqui, isso é um movimento de um fundo de liquidez externa. Por quê? Vou puxar aqui para vocês. Olha aqui como é um fundo forte, que quebrou esse topo aqui, ó. Ele quebrou esse topo, então fica um fundo relevante. Fundo que tem bastante liquidez aqui, bastante stops posicionado. Se você olhar num time macro, ainda não é a liquidez externa. Dependendo da visão, pode considerar. Acredito que a liquidez externa seria essa ali. Mas vou considerar para vocês, ó. Vai ficar mais complicado um pouco aqui, por conta que eu tô com uma mão só. Correto? Aqui está no time frame de M15, então vamos considerar isso. Isso como liquidez interna, que é muito fraca, ó. Esse topinho aqui, liquidez interna. Vou considerar esse fundo aqui, pode ser esse ou esse, como liquidez interna. Vou mostrar para vocês após capturar. Eu também não sei o que vai acontecer, no ao vivo aqui, ó, conforme o mercado foi acontecendo. Aqui, só lembrando claro, eu não vou fazer traçamento em time maior. Por quê? Porque aqui pode às vezes estar um fair value gap, um order block muito forte aqui. Só que eu não vou ficar aqui, o intuito aqui é só o conhecimento aqui mesmo. Para vocês, não é o intuito de abrir uma operação, né? Porque às vezes tem alguma coisa em time maior que vai estar dizendo para mim não entrar. Só que irrelevante isso daqui, eu quero mostrar só no mesmo time aqui para vocês, ó. Então vamos lá. Aqui fez a captura, correto? Essa liquidez externa aqui. O que eu tenho que aguardar para andar na venda? O mercado dá quebra, dá um choque de padrão. Aqui ele está no boss, continuando tendência. Ó. Correto? Aqui ele deixa outra liquidez. Vou colocar como liquidez interna. Pode ver. O mercado continua, não deu oportunidade. Embaixo aqui, mesma coisa. Isso daqui é tudo liquidez que foi gerada para capturar. Tá vendo? Que ele tá fazendo um teste mais embaixo e em cima nem tanto. Vamos aguardar. Vou mostrar para vocês, ó, que é bosa. Que é tudo continuidade de tendência, ó. Estão vendo que o mercado tá só continuando, ó. Aqui rompeu. Onde nós vai entrar, Pedro? A quebra, aguardar a quebra, ó, continuando a tendência. Aqui vai acontecer a quebra, ó, nesse momento, ó. O mercado pode ver que ele está seguindo uma tendência. Impulsão, correção, lateralizou, outra impulsão, não conseguiu fazer a captura aqui. Deu mais outra respirada para romper. Beleza, continuou. Aqui, esse fundo conseguiu romper os topos anteriores, correto. Após fazer essa respiração aqui, ó, essa corrigida, o mercado tinha que fazer o quê? Impulsionar. Não conseguiu. Esses fundos aqui não teve força. E aqui acontece o choque, ó. Exatamente nessa região aqui, ó. Aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Vou até tirar aqui a região da linha para vocês verem melhor. O choque aconteceu aqui. Na região desse fundo aqui, ó. Por quê? Não teve força para vir aqui e dar outra impulsão para romper esse topo. Ok, Pedro. O que a gente faz? Duas coisas pode se fazer nesse cenário. Após capturar essa liquidez aqui, ó. Tem duas formas de vocês operar. Tem a clássica, que é a que todo mundo espera, que é o quê? Essa compra nessa região. Porque a favor da macro tendência.
O mercado tá na macro, tá de alta. O que a galera aguarda? Um fair value gap, um order block, ó. Imbalance aqui, ó, nessa região aqui, ó. Ó, o que a galera aguarda, ó. Região de order block, região mais macro aqui de order block. Isso é o que a maioria faz, ó. Chegou aqui, região de fair value block, ó, nessa vela aqui. E aqui tem várias pessoas esperando para se posicionar aqui, mas não é isso tudo que eu quero mostrar. Sabendo que após ele fazer o choque, um movimento, nada é tão certeza no mercado, mas um movimento que tende a acontecer é essa queda após uma captura de liquidez, ou uma alta após uma captura de liquidez no fundo. Porque o mercado tende a fazer dois cenários após acontecer esse choque. Ou ele vai iniciar uma queda forte, ou ele vai dar apenas uma respirada, uma captura de liquidez aqui para baixo, para continuar alta. Foi o que fez aqui. Mas independente o caso, se está revertendo a tendência mesmo ou não, ou se está vindo só fazer uma corrigida, esse movimento é previsível. Porque provavelmente ele vai acontecer. Aqui ele fez uma surfada até legal, mas ele poderia ter vindo aqui nessa região para já continuar alta. E mesmo se ele vir aqui e você arrisca esperando que ele continue a tendência, se caso volte, você consegue jogar sua ordem no 0 a 0. Porque esse é o intuito da operação. Após ele fazer o choque, você entra na venda e chama a operação contrária. Porque o mais correto a se fazer é entrar numa compra na região aqui de baixo. Só que como esse movimento é mais previsível porque ele tende a corrigir, independente se é por uma correção ou por uma mudança de tendência mesmo, você consegue surfar. Beleza, Pedro, e como que eu pego essa operação? Basicamente assim, ó. Existem várias formas de executar. Isso é padronização. Aqui o último topo fez a quebra, correto? Choque. Último fundo. Ele deixa esse fundo aqui. Após ele corrigir, tem várias formas de executar. Tem gente que entra com a FIBO de OTE, do último topo ao último fundo, entra na região de 70, que é essa região aqui, ó. Essa é uma das, vou falar para vocês várias formas. Rompeu aqui, ele veio tocar aqui. Pessoal, entra vendida aqui. Meu risco retorno é 1 para 3, stop em cima dos últimos fundos. Busco 1 para 3 de retorno. Aqui, ó. Entraria vendida aqui, me tiraria no take aqui. Essa é uma forma de entrar vendido. Após acontecer isso, tem gente que pode entrar no Fair Value Block ou Fair Value Gap, tanto faz, isso é um Fair Value Block. Entra vendida aqui. Esse daqui fica um stop até mais curto, ó. Dá para pegar um risco retorno até mais interessante. Fica fora da caixinha. E ó, olha aqui o risco retorno que paga essa operação. Venda aqui. Olha aqui até onde foi. Um risco de retorno de 11. Outra forma, Order Block. Aquele ali é o Fair Value Block. Order Block tá aqui. Veio no começo dele. Dá para entrar vendido também. Isso é padronização, galera. Não dá para falar que ninguém tá certo e ninguém tá errado. Se você deixar para entrar muito lá em cima, às vezes você pode ficar de fora do movimento. Aqui, ó. Risco retorno de 10 e pouco. Essa é uma das maneiras, galera. E vou brecar aqui e vou continuar o vídeo para vocês com outro movimento. Continuando aqui, ó. Eu já deixei traçado para ficar mais prática a didática. Aqui foi o movimento anterior, que nós teria pegado a venda, correto. O mercado continuou. Aqui gerou um ponto de liquidez externa muito forte, muita liquidez aqui nessa região, muitos stops posicionados. E aqui, ó, dessa região passada aqui, ó, que não foi capturada, outro ponto de liquidez externa, correto? E aqui dentro são várias regiões internas que eu não tô nem marcando. Vamos lá. Como opera nessa captura, Pedro? Olha a força que a vela veio. Capturou. O que significa capturou? Capturou o que, Pedro? Ordens. Tem muita gente que entra comprada aqui nessas regiões de fundos e vai posicionando os stops abaixo desses fundos fortes. E com isso gera muita liquidez aqui. Para os grandes bancos conseguirem abrir as ordens deles, que são bilhões, milhões, eles precisam induzir a galera, capturar essas liquidez aqui, gerar dinheiro no mercado para eles poderem ir entrando com a quantia necessária. Eles não conseguem entrar com o tanto que eles querem assim sem capturar a liquidez. Então eles vão induzindo as sardinhas. Isso significa captura de liquidez.
Agora, beleza, Pedro, como que nós opera perante a isso? Lembra que eu falo para vocês que após capturar a liquidez, o mercado tende a fazer uma corrigida após dar o choque, quebra de estrutura, ou mudar a tendência? Independente do caso, a gente não precisa adivinhar o que ele vai fazer, se ele vai mudar a tendência fortemente ou se ele vai dar apenas uma corrigida. A gente trabalha a favor. Lembra que aqui é M15. Em M15 não deu uma quebra interessante. Por quê? Para dar uma quebra da estrutura em M15, como aqui é o fundo, aqui é o topo, o mercado teria que fazer isso daqui e corrigir, correto? O que a gente faz nesse cenário para tentar pegar essa surfada aqui, Pedro? Vou descer para M1, de M15 para M1. Vou nem descer para M5 para tentar mostrar para vocês o que acontece. Aqui, galera, continuando, eu fui descer para M1, esqueci. Como o meu TradingView não é o pago, eu não consigo voltar aqui nessa época do tempo do gráfico aqui para mostrar para vocês, ó. Mas aqui o que dá para você se posicionar, que é a maneira que todo mundo espera. Caça alguma região aqui. Na dúvida, vocês fazem o quê? Puxa a FIBO de oferta e demanda para saber se está numa região cara ou barata. Acima de 50%, região interessante para venda. Abaixo, vocês não fazem nada porque está caro. Beleza, encontramos, Pedro. Essa daqui é a região barata. Agora vou operar da maneira mais tradicional que é. Beleza, então temos que procurar regiões de interesse aqui nessa parte aqui. O que eu tenho aqui? Fair Value Block. Olha aqui um Fair Value Block interessante. Porque após acontecer ele, o mercado rompeu essa estrutura aqui, ó, esse fundo, demonstrando que teve impacto. Ainda aqui não é interessante porque foi numa região muito barata. Seria interessante ele vir aqui e fazer esse tipo de movimento aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Que seria interessante ele fazer. Seria interessante ele fazer mais ou menos esse movimento aqui, ó. E aqui, ó, na região 5, geralmente a gente vende. Por quê? Esperar ele mostrar a quebra das estruturas. Perder a força compradora. Mas como aqui não aconteceu, ó, provavelmente muita gente não pegou essa oportunidade, eu acredito. Porque foi numa região barata ainda. Para o mercado despencar. Agora eu vou trazer mais perto do gráfico, mais perto do momento atual. Para mim mostrar essa relação para vocês. De time maior com time menor. Como vocês vão conciliando para executar. Porque se eu mostrar aqui muito do passado, eu não consigo jogar para M1. Aqui, ó, só para finalizarmos o conteúdo, vou trazer o último exemplo prático. Ó. Fiz as marcações aqui para mostrar para vocês. Isso é liquidez externa, isso é liquidez externa, isso é liquidez interna. Porque em cima desses topos aqui, tem muitos stops posicionados. E abaixo desses fundos, muitos stops posicionados. Correto? Então vamos lá, vou mostrar a captura para vocês. Não vou nem mostrar desse, que não é tão interessante. Vou mostrar dessa captura externa que teve aqui, ó. Essa liquidez externa. O mercado faz o quê? Lembra que após capturar, ele tende a corrigir ou para continuar uma alta ou para realmente reverter a tendência, correto? O que a gente vai fazer? Vamos guardar uma captura interessante. Ó, já avançando um pouco mais, aqui tem região de order block muito forte, ó, que o mercado pode ser que trave, joga o preço para baixo. Quer ver? Olha lá. Tá vendo? Olha o que o mercado fez aqui, ó, correspondendo. Mas isso não é nem intuito. Vou mostrar para vocês como que dá pra gente pegar esse tipo de operação. Time frame de M15 aqui. Capturou. Vou jogar para time menor, para M5. E vou pausar aqui para vocês para mostrar. Vamos lá, continuando. Desci para M5, eu tava em M15. Para mostrar para vocês o que é manipulação na prática. O mercado foi, impulsionou. Essa é a linha da liquidez externa. Capturou, correto? O que a gente aguarda? Uma quebra. Por quê? O mercado, ó, fundos mais altos. Ainda continua um fundo mais alto. Aqui liga o sinal de alerta. Por quê? Nessa impulsão aqui, ele teria que ter ido. Não foi. Após dessa quebra, ele quebra esse fundo aqui, ó. Que foi o último fundo. Isso sinaliza... Aí eu falo, vai de interpretação de trader para trader. Isso foi uma captura bem relevante. Eu não considero isso quebra, porque não teve força suficiente. Foi um sweep. Sweepou aqui, pegou alguma liquidez e já retornou. Supondo que a gente considere esse ponto aqui, para vocês verem que variam de percepção de trader para trader. Por isso que é importante
e praticando para afiar a tua decisão. Vamos considerar que isso rompeu. Beleza. Mesmo se ele tivesse rompido, o mercado teria que chegar nessa região aqui e já continuar a dar outro movimento de pulsão, para não dar a quebra de novo dessa estrutura. E após, supondo que alguém que entrou vendido nessa região, com os stop acima desse topo, tomou stop. Porque caiu uma manipulação do mercado. Ele teria que ter chegado aqui, impulsionado para baixo novamente. Mas esse sweep aqui, ó, que eu não considero um rompimento, não teve força para perder esse topo. A força compradora jogou o preço para cima, estopando a galera que entrou vendido nessa região. Após capturar a liquidez dessa galera que entrou vendido por aqui, deixando os stops aqui, o mercado vai, faz um reteste naquela região de liquidez interna agora, porque ele está ainda naquela captura lá, junto com o order block lá do passado, ó, que é bem relevante. Não estamos olhando em conta isso, mas só para vocês verem, uma confluência a mais. E o que a gente faz para guardar a execução, Pedro? Porque ele tem que corrigir para ele continuar alto. A gente joga para time menor ainda. Agora eu vou descer para M1 para vocês e vou mostrar se dá para pegar alguma execução nesse movimento aqui. Ó. Aqui, ó, continuando só para mostrar a execução. Desci para M1 e o que a gente faz? Aguarda a quebra. Lembra que teve a manipulação? Manipulação foi aqui, ó. Induzindo essa galera que entrou vendida aqui nessa região aqui, estopou, capturou, o mercado fez um choque, que é o que? Quebra de estrutura, e reverteu para alta. Vamos lá então, acompanhando aqui a linha de raciocínio da entrada. O mercado fez fundo, rompeu de impulsão, movimento de alta. Corrigiu, após corrigir, o que ele tende a fazer? Tende a continuar a tendência principal. Outro movimento de impulsão, rompendo esses topos. Não conseguiu. Já entra o sinal de alerta. Lateralizou, acumulou liquidez aqui. Rompimento. Quebra de estrutura. É um choque. Lembra, após acontecer um choque, ele tende a iniciar uma baixa corretiva. Se for no fundo, tende a acontecer uma alta. Como aqui é num topo, tende a acontecer uma queda. Beleza, Pedro. Aonde a gente entra? Nesse cenário aqui, não deu oportunidades na minha maneira que eu operar, mas vou mostrar para vocês onde dava para entrar e eu ficaria de fora. Mostrei isso aqui, foi na onde teve a captura da liquidez aqui, que deu a quebra, confirmamento. Porque isso daqui, ó, é o induced para mim, ó. O mercado corrigiu, aí ele vai dar mais outra impulsão para capturar essa liquidez aqui, ó. E às vezes ele vai até para capturar essas liquidez anterior. O que eu gosto? Do movimento mais já direto. Eu não gosto desse movimento que faz um micro topo. Eu já gosto desse movimento aqui, ó. E aí sim eu acho relevante, quando ele já vai mais direto. Aqui, ó, nessa corrigida dele aqui, ó, ele já não me passa confiança. Mas vamos lá, eu quero mostrar para vocês o cenário, tirando isso em conta, onde daria para entrar. Duas regiões. Primeiro, o order block máximo, que foi o movimento responsável pela quebra desse fundinho aqui, ó. Como aqui nós estamos em M1, foi o movimento responsável por essa quebra aqui. Poderia entrar no 50% dele, que é essa linha preta no meio, ou nesse Fair Value Block, Fair Value Block aqui, ó, dessa região, que foi responsável por quebrar esse fundo aqui, ó, nesse movimento aqui. Ambos só ia demorar mais para sair da operação. Se você entra mais lá em cima, é uma operação mais rápida, stop mais curto, sairia aqui, ó, entraria aqui, sairia aqui. Essa segunda gera um outro cenário, você iria entrar mais antecipado, teu ponto de entrada seria aqui, enquanto o outro entrou lá. O stop na mesma região, acima do topo, protegido, e só que o take, que no meu caso o risco retorno de 1 para 3, seria lá embaixo. Mas lembrando, eu, Pedro, não entraria nesse cenário aqui, por conta desse aqui, ó, eu gosto de um movimento mais direto. Rompeu, corrigiu, venda, para sair rápido. E é isso aí, galera, o conteúdo de hoje não ficou tão... Ficou meio nítido aí, mas não deu para trazer tão da maneira que eu queria para vocês. Não aconteceu um movimento inesperado aqui. Mas eu trouxe aqui para vocês ao vivo, sem saber qual era o movimento que ia acontecer ou não. Dá para pegar uns movimentos melhores, assim, para usar